Na manhã do dia 14 de dezembro de 2021, a imprensa noticiou uma excursão de pista ocorrida com um jato executivo no Aeroporto Municipal de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Quais fatores podem contribuir para uma excursão de pista no pouso? A aeronave envolvida na excursão de pista é um Phenom 100 fabricado em 2011 com registro Papa Romeo Tango Delta Victor. O avião estava na corrida após o pouso da pista 07 do aeroporto de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. O Phenom 100 é um jato bimotor com capacidade para ter 7 passageiros e mais um tripulante. De acordo com informações do fabricante, a distância de pouso não fatorada é de 741 metros, com 4 ocupantes e condições ISA ao nível do mar. O Aeroporto Municipal de Santa Rosa fica situado a uma altitude de 984 pés em relação ao nível médio do mar e tem uma pista de asfalto na direção 0725 com 1.200 metros de comprimento. A aeronave estava pousando na direção da pista 07. Este vídeo, filmado na região do aeroporto, mostra a aeronave na corrida após o pouso. Próximo ao final da pista, a aeronave realiza um cavalo de pau e precipita-se de costas no declive após a cabeceira. Atualmente, sempre que ocorre um acidente ou incidente aeronáutico, existe uma avalanche de informações desencontradas nas redes sociais sobre desempenho do piloto ou da aeronave e indagações sobre qual teria sido a causa do evento. É sempre bom lembrarmos das dificuldades em especular sobre as causas de um acidente logo após a sua ocorrência, uma vez que as informações são muito desencontradas e por vezes conflitantes. Entretanto, um acidente aumenta o nosso nível de alerta para aquele tipo de ocorrência e pode ser proveitoso comentarmos sobre os possíveis fatores contribuintes para uma excursão longitudinal de pista com foco genérico para fins de prevenção. As causas mais comuns encontradas em investigações de eventos anteriores foram falha no planejamento da distância de pouso, peso excessivo para as condições, condição de vento reportado diferente da condição real, velocidade excessiva de aproximação, cruzamento da cabeceira fora da altura ou da rampa especificada, toque na pista além da zona de toque recomendada, falha de sistemas que afete o desempenho, como freio, spoiler ou reversor, hidroplanagem, técnica de operação inadequada e a infraestrutura aeroportuária. Então, são tantas possibilidades que, se ficarmos especulando sobre o que aconteceu sem termos os dados, corremos um grande risco de estarmos enganados. Mas digamos, a título de exemplo, que fôssemos pesquisar apenas o primeiro tópico dessa lista, a falha do planejamento da distância de pouso. Esse item é importante e vale a pena comentarmos aqui, pois esteve presente em vários eventos de excursão de pista no Brasil. Vejamos com mais detalhes. As cartas ou tabelas de desempenho de pouso de uma aeronave trazem muitas informações cruciais para o planejamento, e é preciso que o piloto saiba como utilizá-las. Alguns manuais apresentam os dados na forma de gráficos, outros trazem tabelas. Por exemplo, essas tabelas trazem informações de distância de pouso para pista seca, pista molhada e pista contaminada. Também informa as distâncias fatoradas e não fatoradas. Será que sabemos o que essas informações significam? Entender esses conceitos é extremamente importante, pois eles podem representar grandes diferenças nos números de comprimento de pista para pouso e levar a aeronave a varar a pista. O primeiro conceito é distância de pouso. Como são definidas as distâncias de pouso que você encontra no seu manual de voo? Distância de pouso é a distância horizontal necessária para pousar e parar completamente desde um ponto 50 pés acima da superfície de pouso, com uma rampa de 3 graus e na velocidade de referência, que pode ser 1,3 da velocidade stall ou 1,23 da velocidade stall, dependendo da certificação da sua aeronave. Quando você vê um valor numérico de distância de pouso nas cartas ou tabelas de desempenho do manual do seu avião, essa distância significa o seguinte:
A aeronave cruzou um ponto 50 pés acima da superfície de pouso, vindo de uma rampa de 3 graus e na velocidade de referência. Reduziu o motor, efetuou o toque e usou os dispositivos de desaceleração até a parada total, tudo em uma pista plana e em temperatura ISA. Então, se você viu que a distância de pouso é de 1.000 metros, isso inclui a distância que a aeronave percorre no ar, com uma rampa de 3 graus, o toque e a distância no solo até a parada total, utilizando a máxima frenagem. Essa é a distância real de pouso, ou distância não fatorada, e engloba a distância no ar somada com a distância de frenagem no solo. É o melhor desempenho de pouso demonstrado pelo fabricante usando essa técnica. Foi feita por pilotos que treinaram repetidamente a técnica até obter o melhor resultado. Essa informação é muito importante e vamos voltar a ela mais tarde. Com esse perfil, o ponto de toque é previsto de ocorrer 300 metros após o cruzamento da cabeceira, região que passou a ser conhecida na aviação como a marca dos 1.000 pés. Outro detalhe: para a maioria das certificações, o uso dos reversores não é contabilizado no desempenho de pouso. Então, o fato de você ter um reversor é um bônus, e a falta dele não impõe penalidade nos números do seu manual. Mas, como sempre, verifique o que é aplicável ao seu avião. Vamos falar sobre requisitos operacionais. Além da certificação do projeto da aeronave, previstos no RBAC 23 e 25, também existem exigências relativas à operação. Quando a aeronave está efetuando transporte pago, regulado pelos RBAC 135 e 121, as exigências sobre as distâncias de pouso têm margens adicionais. Lembremos da explicação sobre distância de pouso não fatorada. É a distância real de pouso demonstrada nos testes de certificação, somando a distância no ar mais a distância no solo com frenagem máxima. É o melhor resultado que o fabricante obtém nos testes. Mas as autoridades certificadoras sabem da dificuldade de repetir esse desempenho na operação real. Então, para as operações de transporte pago, exigem margens adicionais de comprimento mínimo de pista. Os regulamentos da operação 135 e 121 dizem que você só pode planejar o pouso se ele ocorrer dentro de uma distância de 60% do comprimento total da pista, também cruzando a cabeceira a 50 pés de altura. Então, essa relação impõe que a distância requerida para pouso em pista seca será igual à distância real de pouso multiplicada por um fator de 1,67, para que se cumpra aquela exigência de pousar em 60% do comprimento total. A esse novo comprimento requerido se dá o nome de distância fatorada. Dependendo do tipo de certificação, o seu manual pode apresentar a distância demonstrada de pouso, ou seja, aquela distância obtida nos ensaios de certificação, também chamada de distância não fatorada ou distância real de pouso. Ou pode apresentar a distância requerida, que coloca aquela margem sobre os valores obtidos nos ensaios, também chamada de distância fatorada. Assim sendo, a distância requerida para pouso ou fatorada já tem embutida uma margem de segurança para eventuais variações na técnica utilizada, enquanto a distância demonstrada não tem. Como as certificações variam ao longo do tempo e por autoridade de certificação, é muito importante que você verifique as definições específicas no manual do seu avião. Já para a pista molhada, a distância requerida para pouso para a operação 135 e 121 precisa ser, no mínimo, igual à distância de pouso demonstrada, não fatorada, multiplicada por um fator de 1,92. Assim, se a distância demonstrada de pouso for, por exemplo, de 1.000 metros, uma aeronave operando sob o RBAC 121 ou 135 não pode operar em uma pista menor do que 1.670 metros para pista seca ou menor que 1.920 metros para pista molhada. É importante o piloto entender o significado desses conceitos. Se ele planeja um voo para uma pista onde o comprimento é igual à distância de pouso não fatorada,
ele só vai obter aquele desempenho se usar a mesma técnica usada nos voos de teste do avião, ou seja, rampa de 3 graus, cruzamento da cabeceira a 50 pés, com redução dos motores para marcha lenta, toque firme na pista e máxima frenagem. Para o operador RBAC 91, não existe exigência de fatoração, mas ele deve estar ciente de que aqueles números da distância não fatorada representam o melhor desempenho obtido pelo fabricante com aquela técnica e que não há margem para erros ou para flutuar durante o arredondamento para o pouso. Assim sendo, se olharmos as distâncias de pouso para o Final 100 nas condições de Santa Rosa, vamos verificar que existem diversos valores. Distância de pouso para pista seca, distância para pista molhada e para pista contaminada. Ainda existem as variáveis de distância não fatorada, aquele melhor valor obtido nos testes, e distância fatorada, aquela que tem uma margem de segurança adicionada. No caso de pista seca, os valores para um aeródromo situado a 1.000 pés de altitude e assumindo apenas como exemplo que a aeronave estivesse no peso máximo de pouso, os valores seriam 836 metros de distância não fatorada e 1.393 metros para distância fatorada. No caso de pista molhada, teríamos 1.074 metros de distância real, não fatorada, e 1.601 metros de distância fatorada, com as margens de segurança. Vejam a necessidade de o piloto observar esses conceitos no planejamento do voo. Em Santa Rosa, a pista tem 1.200 metros, de forma que, dependendo da condição da pista e das margens de segurança que o operador resolver adotar, a aeronave tem desempenho para aquela pista ou não tem. Importante ressaltar que não estamos dizendo que esses seriam os valores do evento em tela, uma vez que desconhecemos o peso da aeronave no momento do pouso. O intuito aqui é apenas mostrar que os valores variam bastante e o piloto deve levar isso em conta no seu planejamento. Excursão de pista é o tipo de evento mais frequente na aviação brasileira, contribuindo com cerca de 22% do total. E essa frequência se deve pela operação em pistas de tamanho reduzido e por falhas de planejamento da distância de pouso. No período de 2011 a 2021, o CIPAE registrou 184 ocorrências de excursão de pista no Brasil, entre acidentes e incidentes. 67 aconteceram na operação privada, 44 na aviação de instrução, 27 na agrícola, 14 no táxi aéreo, 11 no transporte regular e 21 eventos em outros tipos de operação. Muitos desses casos já tiveram suas investigações completadas com relatórios de acidente disponíveis para consulta no site do CENIPA e que podem servir como ferramenta de aprendizado para os pilotos. Se você quiser usar relatórios de investigação para o seu aprendizado, o CENIPA disponibiliza um banco de dados conhecido como Painel CIPAER, onde pode-se fazer uma busca por tipo de evento, por tipo de operação ou tipo de avião, entre outros. Eu recomendo que os pilotos utilizem essa ferramenta para buscar relatórios de investigação com aeronaves iguais às suas ou com o mesmo tipo de operação em que atuam, a fim de conhecerem melhor os fatores contribuintes e evitarem cair nas mesmas condições que já terminaram em acidente no passado. Por fim, é importante conhecer quais seriam as principais estratégias para a prevenção de excursão de pista no pouso. Seriam elas: planeje o seu voo levando em consideração as diferentes condições da pista em que vai operar, lembrando que se optar por utilizar os números de distância não fatorada, estará operando sem margens na distância de pouso. Opere dentro dos limites de peso da aeronave. Esteja atento a qualquer variação de vento que possa influenciar negativamente no desempenho de pouso, como um vento de cauda ou a perda do vento de proa. Aproxime para pouso na velocidade recomendada no manual. Algumas aeronaves pedem um adicional de velocidade na aproximação, mas outras não pedem. Utilize a velocidade recomendada pelo fabricante. Se o piloto acrescentar margens onde elas não são necessárias, isso vai significar um aumento da distância de pouso, podendo levar a uma excursão no final da pista. Cruze a cabeceira da pista na altura e no ângulo recomendado.
Evite técnicas não convencionais. Existem muitos casos de operação em pistas curtas onde os pilotos optam por aproximar com baixo ângulo. Este procedimento aumenta a dispersão longitudinal do ponto de toque, podendo terminar com duas consequências indesejadas. Ou a aeronave toca antes da pista, sofrendo danos graves, ou a aeronave flutua e ultrapassa os limites da pista na cabeceira oposta. Procure tocar dentro da zona de toque prevista para a pista que estiver operando. Se o comprimento da pista for limitado e o toque não ocorrer dentro da zona de toque, considere a possibilidade de arremeter e começar novamente. Esteja preparado para as ações em caso de falha de sistemas de desaceleração. Se seu avião tem freio de emergência, esteja preparado para utilizá-lo caso seja necessário. Excursão de pista é o tipo de acidente mais frequente no Brasil. Sobre o evento de excursão de pista com o Financem em Santa Rosa, o melhor que podemos fazer é aguardar pelos resultados da investigação conduzida pelos órgãos do CIPAER, sem especularmos sobre causas que não conhecemos. E enquanto tivermos interesse no assunto, podemos pesquisar no banco de dados do CENIPA quais os fatores contribuintes para esse tipo de acidente e tentarmos aprender com eles. Muito obrigado e bons voos!